Então, nós vamos falar da regulação da calcemia, né? Como é que a gente regula a concentração de cálcio no nosso organismo. E aí eu dividi em duas partes, certo? A gente vai ver primeiro aqui os hormônios e depois a ação desses hormônios a nível de tecido. Então, como é que ele vai agir, por exemplo, um hormônio específico vai agir no osso, no sistema digestório e assim por diante, certo? Então, vamos começar para poder a gente falar sobre o cálcio, ou até sobre essa regulação, vamos ver as funções do cálcio, né? Então, quais são os locais no nosso organismo que a gente encontra cálcio? Nós podemos encontrar o cálcio depositado nos ossos, nós encontramos o cálcio no líquido extracelular, encontramos o cálcio no líquido intracelular. Desses três, a maior concentração de cálcio a gente encontra nos ossos. Então, 99% aí, como vocês podem observar por essa tabela, 94% do cálcio no nosso organismo está depositado nos ossos, certo? Está lá, né, especificamente na matriz extracelular óssea, mas é lá onde a gente consegue encontrar, formando aí uma matriz óssea calcificada, que a gente vai observar isso no próximo vídeo. A gente vai falar melhor sobre isso na parte 2. Então, esse cálcio fica lá e é um dos locais que a gente regula predominantemente, né? É como se fosse, além de formar o osso, em situações que eu precise desse cálcio, eu posso remover, em situações que eu não precise, tem muito, eu posso depositar. Então, acaba sendo a nossa fonte principal aí nesses mecanismos de regulação, como a gente vai falar. Mas, além disso, em concentrações bem pequenininhas, a gente ainda encontra no líquido extracelular e no líquido intracelular, com funções das mais diversas, certo? Por exemplo, no líquido extracelular, o que é que ele vai fazer? Vai ajudar na formação das junções oclusivas lá, entre as células. Então, ele ajuda a constituir aquelas junções intercelulares. Além disso, a gente observa aqui também que ele funciona como um cofator na cascata de coagulação. Então, participa lá, estimulando a coagulação do sangue. Quando a gente fala de fisiologia, de forma mais específica, a gente acaba citando muito o papel do cálcio a nível de neurônios, a nível de função neuronal. Então, a gente observa que a gente tem aquele processo de despolarização, abertura de canais de cálcio, e aí esse cálcio extracelular vai precisar entrar na célula para que a vesícula se funda e ocorra a liberação do neurotransmissor. Então, esse cálcio que entra para fazer isso é o cálcio extracelular. Então, eu preciso ter esse cálcio extracelular. Da mesma maneira, apesar das fibras cardíacas possuírem cálcio intracelular, que fica lá armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, apesar de ter esse cálcio, a gente precisa predominantemente do cálcio que vem extra, que vem de fora, né? Então, por isso que está aqui o papel na contração muscular do miocárdio, da contração lisa também. Então, esse cálcio extracelular vai entrar, estimula a liberação de cálcio intra, que gera um sinal de cálcio, que aí gera a contração cardíaca, que já é diferente da contração do músculo esquelético. Observem que o músculo esquelético não depende desse cálcio do líquido extracelular. O músculo esquelético, ele utiliza cálcio aqui intracelular que fica armazenado no retículo sarcoplasmático. Além disso, de facilitar esse processo de contração, de estimular a fusão de vesículas, cálcio também é um sinalizador, certo? Ele também, lá, cálcio, calmodulina, participa da sinalização intracelular como segundo mensageiro, certo? Então, que vocês devem ter estudado isso em bioquímica, enfim, e devem até ter revisado aqui quando se fala um pouco de endócrino. Então, essas seriam as funções aí relacionadas ao cálcio. Então, é extremamente importante manter os níveis adequados de cálcio para a gente conseguir manter essas funções. Então, se eu alterar esses níveis, eu posso alterar a contratibilidade, eu posso alterar a excitabilidade, posso alterar funções que são básicas para o nosso corpo, inclusive até contração de músculos da respiração, certo? Então, aí, pequenas variações de cálcio acabam fazendo grandes ajustes, né? A gente precisa de grandes ajustes para poder fazer a manutenção aí dessa concentração, certo?
E de onde é que vem o cálcio no nosso corpo? Eu disse a vocês que a gente tem lá um grande depósito de cálcio nos ossos, mas a gente ingere diariamente esse cálcio. Então, observem que a gente tem aqui uma ingestão de cálcio diária, está aqui 350 miligramas por dia. A gente não vai se pegar aí nesses dados de valores, mas para que vocês consigam pelo menos entender as vias, né, que nós temos. Então, a gente tem uma ingestão de cálcio, parte desse cálcio é absorvido e parte desse cálcio pode ser secretado e a gente acaba perdendo aí uma porção pelas fezes. Além disso, a gente também tem uma perda de cálcio por via urinária. A gente filtra todo o cálcio lá que está no nosso sangue, é filtrado livremente nos glomérulos renais, mas depois, grande parte desse cálcio que foi filtrado aqui, ele vai ser reabsorvido, mas a gente acaba perdendo aqui uma porção, certo? E aí, entre essa absorção por via intestinal, perda por via intestinal e perda por via urinária, a gente consegue fazer aqui a manutenção dos níveis adequados. O engraçado de se falar sobre isso, que parece assim, sim, tá, ingeri, perdi e tal, e qual é a importância disso para a gente? A nível de sistema digestório, já que a gente saiu agora de sistema digestório, para a gente poder relacionar um pouco, a nível de sistema digestório, uma das coisas importantes que a gente pode falar é que é o único nutriente, pelo menos a nível iônico, assim, que a gente tem notícias até então, que a sua absorção pode ser regulada, certo? Observe que quando a gente estudou sobre carboidrato, proteínas, lipídios, a gente absorvia o que podia absorver, certo? Então, a gente absorvia o máximo. Se tivesse pouco, a gente absorvia pouco. Se tivesse muito, a gente absorvia muito. E a limitação para a absorção era o transporte. Se eu não tivesse mais transporte, né, se tivesse tudo saturado, eu não absorvia mais. Aqui não, o cálcio, a sua proporção de absorção, ela é influenciada, ela é regulada a nível hormonal. Então, se eu tiver necessidade de absorver mais cálcio, eu vou liberar hormônios que aumente essa reabsorção de cálcio a nível intestinal. A nível urinário, isso também pode acontecer, só que só no túbulo distal. Somente lá o túbulo distal, ele pode sofrer influência desses hormônios para aumentar a absorção. Mas o engraçado de se falar sobre isso é a nível intestinal, porque a gente não estuda isso em outros nutrientes, que esses outros nutrientes, eles também podem ser regulados. Então, isso aqui seria em uma situação normal, de valores, usando aí como referência nos Estados Unidos, né? Então, a gente teria essa absorção, essa perda aí de cálcio, e no final das contas, se tudo estiver acontecendo dentro da normalidade, a gente vai conseguir aqui manter os níveis adequados que a gente precisa, certo? Lembrando que a gente, apesar de ter lá em torno de 1 quilo de cálcio nos ossos, o osso, ele não é um tecido morto, né? Apesar de se pensavam sobre isso, que o osso seria um tecido morto. Que não é, ele é um tecido vivo que está em constante renovação. Então, vejam que a gente está sempre absorvendo, né, retirando o cálcio e depositando. Então, a gente vai fazendo esse processo constantemente, vai acontecendo aí a nível ósseo também. Então, não é uma coisa estática, certo? Na verdade, o cálcio é meio que é controlado minuto a minuto. A gente tem um ajuste muito fino das necessidades de cálcio. Eu preciso, eu faço ajuste. Então, tem ajustes que acontecem em questão de minutos, outros ajustes que a gente vai ver pode demorar um período maior, um tempo maior, certo? Então, aqui, mais uma vez, a respeito disso, só que acrescentando algumas informações para vocês. Então, a nossa fonte externa, né, de cálcio que a gente precisa é o cálcio aqui que vem da dieta. Isso a gente está falando em adulto, né? Porque a gente está falando na verdade, a gente está falando para tudo, mas o adulto, ele já tem o cálcio lá armazenado nos ossos. A criança é que vai formar ainda, então precisa muito mais da dieta, precisa muito mais do leite do que o adulto aí para ter essa fonte de cálcio, certo? Então, aqui,
a gente tem a fonte externa de cálcio, é a dieta, em que a gente vai ter absorção, pode ter secreção desse cálcio. A gente tem o osso aqui que contém cálcio também, que dentro do nosso corpo é o principal local. Até coloquei aqui para vocês que esse cálcio está aqui na forma de cristais de hidroxiapatita, né, que é fosfato de cálcio, que a gente também vai ver na parte 2, a gente vai estudar sobre isso lá. A gente tem cálcio aqui dentro das células, temos cálcio fora das células, certo? Então, repetindo essa informação aqui. No meu organismo, onde é que eu posso encontrar cálcio? No osso, no meio extracelular, no meio intracelular. Desses três, o principal local é no osso, certo? É principalmente aqui. Livre, a gente pode encontrar aqui no meio extracelular, porque no meio intracelular livre é menor. A gente encontra muito dentro do retículo sarcoplasmático, do retículo endoplasmático, onde a gente vai encontrar. Aí, a regulação vai acontecer fazendo transporte, né, de um lado para o outro. Então, eu posso absorver esse cálcio aqui, posso secretar, eu filtro o cálcio, eu reabsorvo o cálcio, eu deposito o cálcio, eu tiro o cálcio. E quem são os hormônios que fazem isso? Quais são os hormônios aí que participam que a gente vai estudar? O primeiro hormônio que nós vamos ver é o hormônio da paratireoide, certo? Ou também chamado de paratormônio. PTH, como está aqui, é a sigla para ele. Então, o paratormônio é um dos principais hormônios que ajudam nessa regulação. Aqui já dá um pouco da pesca, que a gente vai falar depois, das funções desse paratormônio. Veja que ele age aqui aumentando a reabsorção de cálcio do sistema digestório e aumenta aqui a extração, né, que a gente também chama de absorção, de cálcio ósseo, certo? Então, ele já está agindo nesses dois pontos aqui. E observe que ele também pode agir aqui aumentando a reabsorção de cálcio a nível renal. Ou seja, a gente excreta menos do que a gente faz normalmente. E isso vai acontecer quando os níveis de cálcio no nosso corpo estiverem baixos. Então, toda vez que os níveis estiverem reduzidos, a gente vai fazer esse papel aí, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Já já a gente fala sobre isso. Outro hormônio aqui que ajuda bastante também, que é muito parecido, age de maneira muito semelhante ao PTH, em termos não de mecanismo de ação, mas de resultado que vai acontecer, é o calcitriol, certo? O calcitriol faz a mesma coisa, também conhecida como vitamina D, certo? A gente também vai falar sobre essa vitamina D aí, a sua ativação, o seu processo todo, mas o calcitriol também faz esse papel. Veja que ele também aumenta aqui a reabsorção a nível intestinal, a reabsorção a nível ósseo e a nível renal. Aí não tem nenhuma diferença entre eles dois de mecanismo aí final de ação? Tem. O PTH, ele não age diretamente no sistema digestório, ele age indiretamente pelo calcitriol, certo? Mas também é para a nossa parte 2. Hoje esse vídeo mais é uma visão geral de produção desses hormônios, a parte mais básica, lá são a nível de órgãos, a gente vê na parte 2, certo? Então, esses dois aí vão fazer essa regulação, esses dois são os hormônios mais importantes a esse nível. Que são os que a gente vai estudar, certo? Ah, mas aqui eu tô vendo prolactina. Prolactina também é importante? Prolactina é importante, mas a nível de amamentação, né? É a criança que está em formação, a mãe que precisa formar esse leite para dar essa criança. Então, nesses casos, a prolactina também aumenta aí a reabsorção de cálcio intestinal, mas é uma coisa bem específica para essas situações, certo? Assim também como o cortisol, uma coisa bem específica. A gente não vai estudar sobre esses dois hormônios, porque vocês já viram em aulas anteriores. A gente tem aqui a calcitonina. A calcitonina, a gente vai citar um pouquinho sobre ela, mas a função dela a nível de humano é bem ainda discutida, mas ela faz o contrário que o PTH, certo? Ela vai fazer o contrário. Enquanto que o PTH absorve cálcio ósseo, ela deposita, ela estimula o depósito desse cálcio,
certo? Enquanto que o PTH aumenta a reabsorção de cálcio a nível renal, ela inibe essa reabsorção. Então, ela faz o efeito contrário, mas se uma pessoa tem uma deficiência dessa calcitonina, em algumas situações, isso não causa repercussões clínicas, então acaba sendo utilizado para outros aspectos que a gente vai discutir, certo? Bom, agora falando sobre, primeiro, o PTH, o paratormônio, porque é um dos mais importantes aí a nível de regulação. Então, o paratormônio, ele é produzido aqui por essas glândulas chamadas de glândulas paratireoides, certo? Então, são essas glândulas paratireoides que secretam o paratormônio. Quem são essas glândulas paratireoides? São pequenas glândulas, são 4, mais específicas, né? São 4 glândulas que a gente encontra aqui na porção dorsal, na porção posterior da tireoide, e em que a gente pode encontrar aqui o mais comum, nos polos superiores e polos inferiores da paratireoide. Embora isso pode variar bastante, certo? A gente pode ser encontrado na região de istmo, perto do timo, enfim, existe variação, mas essas são as localizações mais comuns delas. Elas são envolvidas pela cápsula, embora tenha uma cápsula própria, elas são envolvidas pela cápsula da tireoide, e por isso que, em situações de remoção da tireoide, elas podem acabar sendo removidas juntas, né? O problema é que uma remoção dessas glândulas é incompatível com a vida, a não ser que faça a reposição aí desses hormônios. E foi assim que eles identificaram, né, a existência dessas paratireoides. Eles estavam fazendo pesquisas com cães e com gatos, e eles viram que os cães e os gatos, após a remoção da tireoide, eles morriam, eles não conseguiam sobreviver. Mas, em coelho, eles, quando tirava a tireoide, que é separado, né, lá no coelho, quando ele tirava a tireoide, o coelho continuava a sobreviver, mas quando tiravam glândulas próximas à tireoide, aí é que o coelho não sobrevivia, tirava as paratireoides. Então, foi daí que eles identificaram, né, essa função tão importante da paratireoide. Então, por isso que a gente sabe que nessas situações de necessidade de remoção da tireoide é necessário fazer a reposição dos hormônios, fazer a reposição de cálcio, porque, como eu falei lá no início da aula, esse ajuste fino é muito importante para a nossa sobrevivência. E aí, o que essa paratireoide faz? O que ela tem de tão importante? A maior parte das células dela são as células chamadas de células principais, também conhecida como células chefes. Essas células principais são as produtoras, né, essas células principais existentes aí, são as produtoras desse paratormônio, desse PTH, certo? Agora, a gente já viu, então, uma visão aí geral dessas paratireoides, pouco sobre a histologia, porque tem muito o que falar sobre ela. Ela é pequenininha e é isso. Tem uma cápsula, essa cápsula reveste, vai separando ali a paratireoide, em septos, enfim. E aí a gente vai ter essa célula principal, que é a mais abundante, né? São essas células principais, ou células chefes, que são as produtoras do paratormônio. Pronto, aí. Então vamos agora começar a falar sobre o paratormônio. Esse paratormônio é o que exatamente? Que tipo de hormônio ele é? Ele é um hormônio peptídeo, certo? Ele é um hormônio daquela classificação que a gente viu lá no início do semestre. Ele é um hormônio peptídeo. Vocês podem ver aqui que existe aí uma sequência de aminoácidos. Ele tem 84 aminoácidos, mas aí isso é o de menos, né, para vocês. É só para vocês terem uma noção. E como o hormônio peptídeo, ele é formado daquela forma que a gente já falou antes. Ele é um pré-pró-hormônio, então vai para o retículo endoplasmático, vira um pró-hormônio, e aí vai ser lá armazenado nas vesículas, na forma de PTH, para ser liberado, certo? Diferente da insulina, todos os resíduos lá são PTH. Então, todos a gente acaba liberando só o PTH quando
há o estímulo para essas células principais, certo? Que a gente vai ver que estímulo é esse. E como um hormônio peptídeo, né, ele tem uma meia-vida curta. É uma meia-vida curta. Bom, falando aqui, então, dessa regulação, né, da liberação desse paratormônio. Então, o paratormônio está lá, nessa célula que são essas células principais da paratireoide. E o que faz com que o paratormônio seja liberado e sintetizado, né? Porque o estímulo vai ser para as duas coisas. Os níveis baixos de cálcio plasmático. Então, quando a gente tem uma redução de cálcio, da concentração de cálcio plasmático, essa redução estimula essas células da paratireoide a liberarem o hormônio da paratireoide, o PTH. Então, se cálcio circulante ali baixa, essa baixa concentração de cálcio leva à liberação de paratormônio, vai levar à liberação desse PTH. Aí o PTH vai cair na circulação, vai lá a nível de ossos e rins. A gente viu, né, que nos ossos nós vamos ter a reabsorção de cálcio. Nos rins a gente também vai aumentar a reabsorção. A gente vai aumentar essa reabsorção de cálcio. E no intestino ele vai, né, levar a produção de calcitriol, e esse calcitriol que leva a reabsorção, eu já tinha comentado sobre isso com vocês. Aí, uma vez que eu aumento esse cálcio liberado, né, esse cálcio plasmático, esse cálcio inibe essa célula e faz o feedback negativo. Então, repetindo aqui, como é que eu gero aí a liberação do paratormônio toda vez que os níveis de cálcio, que as concentrações de cálcio no sangue estiverem baixas. A gente vai ver como é que isso vai acontecer. Então, tá, baixa concentração de cálcio, estimulo essa célula a liberar o paratormônio. O paratormônio vai no osso, nos rins, indiretamente no intestino, aumenta a reabsorção de cálcio, os níveis ficam elevados, né? A gente estava esperando, e aí a gente faz a inibição desse paratormônio, feedback negativo, ok? Vamos ver, então, como é que isso vai acontecer, certo? Vamos observar aqui esse processo. Bom, então essa célula que vocês estão vendo aqui, essa célula é a célula principal lá das glândulas paratireoides, certo? Que é a célula que produz aí o paratormônio. Observem que o paratormônio vem na forma de pré-pro-hormônio, pré-pro-PTH, e aí ele vira lá no retículo endoplasmático pró-PTH, até que é o PTH que vai sair por exocitose. Então, isso aqui, esse processo a gente já conhecia, a gente já sabia, agora a gente vai ver como é que acontece a regulação para essa liberação e para essa síntese. Para que isso aconteça, é bem importante esse receptor aqui, que vocês estão vendo na membrana. Esse receptor, ele é um receptor sensível ao cálcio, certo? Então, vamos nesse sentido aqui que fica fácil para ver. Ó. Receptor sensível ao cálcio. Ele responde ao cálcio. Então, se eu tenho cálcio, esse cálcio se liga a esse receptor. E aí, quando esse cálcio se liga a receptor, é gerado uma via de sinalização que inibe a liberação de PTH, inibe a síntese desse PTH. Olha que isso é um pouquinho diferente, né? Então, o cálcio vai se ligar com esse receptor. Engraçado que esse receptor foi um dos primeiros receptores que foram identificados que respondia a um íon. Porque a maior parte dos receptores que a gente vê responde a hormônio, responde a proteínas, né? Responde substâncias maiores. E esse foi um dos primeiros que foi identificado que responde a um íon, né? Como ele é um receptor de um íon. E ele faz assim, né? Era só, assim, um extra. Então, aqui, esse receptor vai se ligar a cálcio. Quando ele se liga a cálcio, ele ativa uma via de inibição.
certo? Então, nesse sentido, eu vou inibir a liberação de cálcio e vou inibir a síntese desse cálcio. E aí, o que vai acontecer? Quando os níveis de cálcio estiverem baixos, esse receptor não vai ser ativado. Se esse receptor não vai ser ativado, eu não faço a ação inibitória sobre o PTH. Então, eu acabo gerando a liberação do PTH e a síntese desse PTH, certo? Então, vamos dizer que eu tive aí, por algum motivo, uma baixa concentração de cálcio. Então, quando esse cálcio diminuiu, esse receptor não vai mais ativar essa via inibitória, e aí as vesículas aqui se fundem, eu libero o PTH e faço também aqui a síntese de mais PTH, certo? É isso que vai acontecer. Gente, ele é simples, né? Não é uma coisa muito grande. Concentração alta de cálcio, não tem o PTH. Concentração baixa de cálcio, libera o PTH. Simples assim. Esse receptor, ele não é muito sensível ao cálcio. Assim, não tem uma sensibilidade muito grande ao cálcio. Ele responde, obviamente, ele é sensível, mas ele não é hipersensível, né, ao cálcio. Mas o engraçado é que pequenas variações desse cálcio, pequenas, geram grandes secreções de PTH. Então, a gente observa que teve uma pequena alteração, o PTH já pode ser liberado quase todo que estiver aí. Então, isso é uma coisa interessante, que por isso que é um ajuste fino, a gente está regulando ali minuto a minuto, porque qualquer coisinha que eu tive ali de variação de cálcio, eu já libero o PTH para manter. Porque é incompatível com a vida a gente não ter esse PTH aí disponível, né, circulante aí pra gente. Bom, vamos falar agora sobre o calcitriol. Bem simplificada, né? As nossas fontes de vitamina D, bem simplificado mesmo. As nossas fontes de vitamina D aqui pode ser pelo precursor endógeno, que é produzido lá nas células da nossa pele, e aí é convertido pela exposição solar, a gente tem a obtenção, então, dessa vitamina D, ou então através da dieta, certo? A gente tem através de leite, peixe, né, derivados do leite, né, peixe que pode nos dar essa fonte também de vitamina D. Então, se a pessoa não consegue se expor adequadamente, se ela tem problemas relacionados a essa exposição, ela precisa reforçar a ingestão na dieta, ok? E aí a gente vai obter essa vitamina D. Só que essa vitamina D que foi obtida, ela ainda vai ter que passar por dois outros processos para que ela tenha, de fato, a ação relacionada ao cálcio. Então, ela vai ter que passar pelo fígado e depois vai ter que passar pelo rim. E aí, sim, a gente vai ter a sua forma ativa, que, por isso que eu falei que a gente ainda vai se aprofundar nesses nomes específicos para que vocês consigam entender melhor. Então, lá no fígado, ela vai ser a 25, vitamina D, e aí no rim, pela ação aí do PTH, ela vai ser transformada em 1,25, vitamina D, que então age no osso, no néfron distal e no intestino, aumentando a reabsorção de cálcio. Então, repetindo essa informação, quais são as fontes que a gente tem de vitamina D? As nossas fontes de vitamina D são a da pele, uma vez que tenha sido exposta à radiação ultravioleta, então a gente vai ter aí a vitamina D, e nós temos também da nossa dieta, certo? Nossa dieta também nos fornece aí vitamina D. Essa vitamina D ainda não está na sua forma ativa, então ela vai para o fígado, onde ela vai sofrer um processo aí que vai receber uma hidroxila, e depois ela vai para o rim, vai sofrer outra adição de hidroxila, se transformando na forma ativa, que a gente chama normalmente de calcitriol, ou 1,25 vitamina D. Eu fico falando esses nomes todos complicados aí não, porque senão a gente fica embolando demais aqui para poder falar, certo? Mas se vocês gostam bastante de bioquímica e tal, acho que vale a pena vocês, eu vou mostrar de qualquer forma,
mas acho que vale a pena aí vocês se prenderem a isso. Eu, normalmente, para facilitar, falo logo 1,25 vitamina D, que facilita um pouco o processo. Aí, uma vez que esteja na sua forma ativa, ela vai no osso, no néfron distal e no intestino, e aumenta aí a reabsorção de cálcio plasmático, que é o que a gente quer, certo? Essa vitamina D, qual é a classificação química dela? Ela é uma corticosteroide, que é um tipo de hormônio esteroide, só que tem a sua cadeia aberta. E aí, por isso, acaba tendo essa classificação. Mas, por conta disso, ela tem as características lipofílicas, né? Então, que característica é essa? Ela precisa de um transportador no sangue, o receptor e ação é nuclear, né? Então, ela tem essas características e tem uma meia-vida longa, já que tem transportador no sangue, certo? Então, existem essas relações aí com essa vitamina D. Mas eu gosto muito dessas imagens aqui, porque eu não sei se vocês lembram lá quando eu falei de ácidos biliares, né, que a gente estava falando, que eu fico falando um pouco da posição do carbono e tal, porque eu acho que é o melhor para vocês conseguirem entender, certo? Muitas vezes quando a gente coloca isso fica mais fácil, certo? Então aqui a gente está vendo a síntese de vitamina D na pele, certo? Relacionado à pele, à fonte da pele. Mas dá também do mesmo certo a ativação, se vem da dieta, a ativação do mesmo jeito, não tem muita diferença não, certo? É só a fonte que é diferente, mas a ativação vai acontecer da mesma forma. Então, observem aqui que esse é o precursor de vitamina D, que a gente sintetiza lá nas células mais basais, nas camadas mais basais da pele. Então, nessas camadas mais basais, a gente vai ter aqui a síntese de 7-D-hidrocolesterol. Então, esse 7-D-hidrocolesterol foi sintetizado na pele. E pela exposição à radiação ultravioleta aqui, B, ele vai ser convertido à vitamina D3. A gente chama aqui de vitamina D3. Observem que a gente tem umas modificações aqui dessa molécula, quando ele é convertido. 2 pontos que eu gosto de chamar aqui a atenção é a posição do carbono 25 e a posição do carbono 1, certo? Então, uma vez que esse precursor foi exposto à radiação, eu vou formar essa molécula aqui, que é a vitamina D3. Onde é que essa vitamina D3 vai agora? Vai para o fígado. Lá no fígado, ela vai receber no fígado uma hidroxila na posição 25. Então, quando ela recebe aqui, ó, posição 25, tá aqui, ela recebe uma hidroxila na posição 25, ela vira 25 vitamina D, ou hidroxicolecalciferol. Esse termo hidroxi vem exatamente porque ela recebeu uma hidroxila, certo? Nessa região aí, que é no carbono 25, na posição 25 aí. Aí ela vai para o rim, depois que passou pelo fígado, essa 25 vitamina D vai para o rim. E lá no rim, na posição 1, olha a posição 1 aqui, ela vai receber outra hidroxila lá no rim. E aí, quando ela recebe essa outra hidroxila, ela vira 25 vitamina D, porque ela tem uma hidroxila na posição 25, que foi adicionado lá no fígado, e tem uma hidroxila na posição 1. Então, 25 vitamina D, certo? Que é o que é mais comum. Pode ter uma variação aqui, eu vou comentar com vocês, que ao invés da posição 1, recebe na posição 24, aí 24, 25 vitamina D, certo? De novo, um pouco a respeito desse processo.
Então, aqui, vamos voltar, né, para as fontes. Agora, aqui está um pouco mais simplificado em termos de nomes completos, né, mas eu gosto muito dessa forma aqui, como eles utilizam. Mas vamos lá. Quais são as nossas duas fontes de vitamina D? Nós temos aqui a pele, que ele está mostrando, né, os queratinócitos basais, aquelas células mais basais lá da nossa pele. Elas vão produzir o 7D hidrocolesterol, que pela ação da radiação ultravioleta B vai formar a vitamina D3. Mas nós temos também aqui, como fonte da dieta, que pode ser aqui na forma de vitamina D3, vitamina D2, que vai cair na circulação, e aí pode ser por duas vias que chega aqui no fígado. Essa vitamina D, seja D3, D2, pode formar o quilomicron, ser um constituinte do quilomicron, cair no sistema linfático e chegar aqui pela artéria hepática, ou ela pode passar por via paracelular, lá entre os enterócitos, cair diretamente no sangue portal e aí chegar no hepatócito. Depois eu digo o que é isso aqui, certo? Então, voltando, eu tenho uma fonte da pele, que veio da pele, e tenho da dieta. Da dieta pode chegar no hepatócito na forma de quilomicron ou diretamente pelo sangue portal. Lá no hepatócito, o que é que vai acontecer com essa vitamina D que veio? Ela vai receber uma hidroxila na posição 25. Então, veja que vai formar aqui 25 hidroxivitamina D, já que recebeu uma hidroxila nessa posição. Uma vez que eu formei essa 25 vitamina D, ela vai agora para os rins. Aqui não está escrito que é no rim, mas isso aqui acontece no rim, onde essa 25 hidroxivitamina D vai receber mais uma hidroxila, só que agora na posição 1. Então, ela vai virar 1,25 lá, vitamina D, certo? Vamos voltar aqui para o hepatócito. Voltando um pouquinho aqui para o hepatócito. O que é que acontece aqui? Olha o nome da vitamina, ou da enzima. 25 hidroxilase. Então, essa enzima também não precisa decorar, mas só para vocês entenderem. 25 hidroxilase é a enzima que vai fazer aí a inserção de uma hidroxilase na posição 25. Então, converte vitamina D, D3, D2, que seja, converter em 25, deixa eu sumir aqui, 25 hidroxivitamina. Cai na circulação, porque sai do hepatócito, né? Então, cai na circulação, vem para os rins. Quando chega aqui nos rins, essa 25 hidroxivitamina D vai receber agora uma nova hidroxila, só que na posição 1. Olha o nome da enzima. 1-alfa-hidroxilase. Então, recebe na posição 1 e agora ela vira 1,25 de hidroxivitamina. Por que essa 1,25 de hidroxivitamina? Porque ela tem duas hidroxilas. E é essa 1,25 de hidroxivitamina D que vai fazer os efeitos biológicos, ou seja, o calcitriol. É mais fácil falar calcitriol. Então, por isso que desde o início lá eu estou mais falando de forma mais resumida o nome, para não confundir muito a cabeça de vocês, de lembrar. Então, agora vocês já sabem por quê esse nome todo do calcitriol, que é a forma ativa aí da vitamina D, depois que passou pelo fígado e passou pelos rins, certo? Depois dessa passagem aí que ele vai ter essa ação. Quanto mais 1,25 de hidroxivitamina D a gente tem, maior atividade dessa enzima 24-hidroxilase, que aí vai converter em ou 24-25 de hidroxivitamina ou 1,24-25 tri-hidroxivitamina. É mais ou menos o seguinte,
para que vocês compreendam isso melhor. Quanto mais calcitriol eu tenho, eu vou precisar fazer o feedback negativo. Então, quanto maior os níveis de calcitriol, mais esse calcitriol vai inibir a sua produção, a sua síntese. Então, à medida que eu vou aumentando os níveis de calcitriol, o próprio calcitriol vai estimulando aí a 24-hidroxilase para reduzir os níveis de calcitriol. Muito cálcio também faz isso. As concentrações elevadas de cálcio também estimulam essa 24-hidroxilase para manter aí os níveis de calcitriol já dentro do que se esperava, ou baixo, porque eu já corrigi a situação, certo? Já a baixa de cálcio estimula a 1-alfa-hidroxilase, só que não diretamente. Na verdade, a baixa de cálcio estimula PTH e PTH estimula a 1-alfa-hidroxilase. Então, é por isso que a gente observa, eu tenho algum aqui. É por isso que a gente observa aqui que o PTH estimula o rim a fazer essa conversão. Por que o PTH ele estimula? Porque o PTH age estimulando a 1-alfa-hidroxilase. Ele tem um efeito excitatório sobre a 1-alfa-hidroxilase. E por isso que quanto mais PTH, mais 1,25 de hidroxivitamina D nós vamos ter, ou seja, mais calcitriol nós vamos encontrar. Tem característica lipofílica, isso, né? Como eu comentei com vocês, a vitamina D, ela tem característica lipofílica, né? Ela é um tipo de hormônio esteroide. E aí, por conta dessa característica, a maior parte dela é transportada no sangue ligado a uma proteína. Ela tem essa proteína própria dela, que é essa DBP. A DBP é uma proteína ligadora à vitamina D, certo? Ou proteína de ligação à vitamina D. Normalmente a gente fala ligadora, enfim. Que é uma proteína de transporte para essa vitamina D. Então, vejam que toda vez que a vitamina D está no sangue, ela está ligada a essa DBP, certo? Então, aqui está no sangue, aqui está no sangue, aqui está no sangue, certo? Quando for liberada mais uma vez, e funciona como um armazenamento de vitamina D no sangue. Isso é característica de hormônio esteroide, a gente já falou sobre isso. Então, enquanto estiver ligado lá, que a maior parte está ligado, ela funciona como uma fonte, é um armazenamento que não deixa que o indivíduo tenha deficiência dessa vitamina D em condições normais. Aquele que vai ter efeito biológico é aquele que está na sua forma livre, que é o mínimo. E aí tem aquele equilíbrio para que a gente faça a liberação dessa vitamina D, certo? Aquele equilíbrio. À medida que o livre vai diminuindo, eu vou liberando aquele que está ligado. E assim, nós vamos ter a manutenção desses níveis de vitamina D. Por fim, vamos falar aqui, eu não tenho uma imagem, mas por fim vamos falar sobre o receptor de vitamina D. Quando eu digo por fim, é o fim de vitamina D, né? Mas a gente já está acabando mesmo. O receptor, eu não tenho imagem, eu queria escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui. O receptor é o VDR. Receptor, né? É um receptor nuclear de vitamina D. Um receptor nuclear de vitamina D. Então, já dá para ver que esse VDR, só para vocês lembrarem do nome, porque a ação em si a gente ainda vai falar melhor, vou falar depois para vocês o mecanismo a nível celular, né? É um receptor ali que se liga à vitamina D e aí tem as suas ações gênicas, certo? Então, seria basicamente isso sobre vitamina D. Bom, para a gente fechar, o último hormônio que a gente vai falar aqui nessa parte 1 é sobre a calcitonina. A gente já citou sobre a calcitonina, a gente viu que a calcitonina ela é um hormônio que é produzido pelas células parafoliculares lá da tireoide, que a gente também chamou aqui de células C, certo? A calcitonina faz o efeito contrário do PTH e da vitamina D. Só que a questão é que o que regula predominantemente
as concentrações aí de cálcio no nosso corpo é PTH e o calcitriol. Se a pessoa tem uma deficiência de calcitonina, se é removido a tireoide, isso aí não acaba não interferindo. Então, por isso que é muito questionado a ação dela, a importância dela a nível humano. Só que ela acaba sendo bem importante para rastreamento de câncer de tireoide, certo? Porque os níveis dela estarão bem elevados. E algumas doenças, como a doença de Paget, que os osteoclastos, eles estão com atividade muito intensa, e aí pode ser dado a calcitonina para poder fazer a inibição dessa atividade, né, excessiva desses osteoclastos. Então, por isso que acaba sendo importante a gente poder citar sobre elas. Mas, assim, a gente não vai falar muito sobre a regulação dela a nível fisiológico, porque, de fato, ela não vai ser tão importante assim. Os espaços intersticiais, de fora dos folículos da tireoide, são células endócrinas, né, que estão próximos aí a capilares, secretam um hormônio no sangue. O hormônio que elas produzem é a calcitonina nessas células parafoliculares, que respondem a níveis elevados de cálcio, certo? Quando os níveis de cálcio estão grandes, aí ela vai inibir a atividade de osteoclastos. Enfim, aquela função que eu já tinha dito a vocês. Vocês sabem que eu não gosto de muita coisa escrita, eu deixei o textinho aí só mesmo para poder auxiliar vocês. Bom, então a gente continua essa aula em fisiologia óssea, que eu vou falar da ação desses hormônios especificamente lá no osso, mas vou citar também nos rins e no intestino. E lembrando que as referências principais que eu usei foram Silverton, o Berne, pelo menos para essa parte 1, e eu usei também na parte de isto, que eu citei para vocês, o Junqueira, ok?